Bom, cabelo molhado, esqueci de lavar ele ontem, na verdade foi por preguiça. Então lavei hoje, antes mesmo da gravação. Então vocês vão ter que se acostumar com o meu cabelo molhado. Provavelmente vai se secando durante a produção do vídeo, né? Eu não entendo quando as pessoas dizem que ciência é chato. Chato de se fazer, chato de se entender. Ela é, além de fundamental para sanar o que é mais instintivo em cada um de nós, a curiosidade, ela também é muito envolvente e apaixonante. Conhecer sobre a natureza humana, da Terra, do universo e tudo mais, sempre é muito satisfatório. E não só, é também recompensador. Nos evoca sentimentos e conhecimentos às vezes reflexivos, às vezes antropológicos. Saber sobre os sinais deixados por uma estrela em sua emissão de radiação e capturado por telescópios pode nos dizer quais são os materiais de que ela é feita. Conseguir identificar a época de que um objeto foi produzido por datação de isótopos, de elementos que o compõem, pode criar conflitos entre nossas aparentes convicções e conhecimentos dos povos antigos. Conseguir compreender e identificar em cada um de nós do solo terrestre uma assinatura de que todos nós um dia fomos originados de um mesmo ser vivo, por algum acaso, sem sua autoconsciência, sem se questionar sobre o que era, pode hoje ser chamado de ancestral em comum e ter deixado em cada um de nós um algo que podemos refletir sobre sermos pertencentes de algo ainda maior do que a própria existência individual. É uma verdade que fazer ciência demanda de todo um compromisso com regras e uma metodologia muito precisa que quase sempre demanda muito tempo. Porém, dizer que a ciência é chata é algo contraditório por si. Se existe algo sequer que podemos dizer que não é chato, é a ciência. Nada pode ser tão mais preciso e ao mesmo tempo aberto a novas ideias e grandes mudanças ao decorrer da história, é a ciência. A ciência pode ser vista, às vezes, como uma necessidade de um povo para sua própria autoexistência. Porém, talvez em tempos remotos, onde a gente nem nomeava as ideias ou os objetos e tudo mais, talvez realmente fosse. Talvez ela se originou dessa forma, mas não só por isso. Não só pela necessidade de sobrevivência, mas também pelo desejo de conhecer. É algo instintivo de cada um de nós. Porém, eu acho que esse sentimento de olhar para a ciência como um ramo de conhecimento mais chato, que não é para qualquer um, acaba alimentando um muro que cresce à medida que você vive e alimenta essas ideias. E hoje eu falarei sobre um dos elementos pelo qual eu acredito que esse afastamento exista: a romantização de algumas figuras históricas, a ideia de gênio. Muito do imaginário popular vê o cientista como seres únicos e associam a eles uma imagem de gênios intocáveis. É verdade que, de algum tempo para cá, essa visão acabou mudando, né? Porém, não para algo benéfico, mas para algo mais pejorativo. Às vezes sendo atacados, por exemplo, apenas por desempenhar seu papel de pôr as evidências e os fatos acima de posicionamentos pessoais. Não falarei sobre isso hoje, mas falarei sobre a ideia imaginada de gênio. Quando falamos em gênios, alguns nomes vêm em nossas mentes quase de imediato: Isaac Newton, Nikola Tesla, Marie Curie, Charles Darwin. Dependendo da pessoa, às vezes pode surgir até Leonardo da Vinci, Vincent van Gogh, Frida Kahlo, William Shakespeare. Porém, acredito nenhuma outra personalidade da humanidade personifica mais a ideia de gênio do que Albert Einstein. What is time? A deceptively simple question, yet it is the key to understanding relativity. It is also the reason my hair is going grey. When we describe motion, we do so as a function of time. 10 meters per second, 100 miles per hour. But the mathematical description of velocity is moot.
unless we can define time. Desde sua aparência, muitas vezes vista como excêntrica, com seus cabelos quase sempre desgrenhados, até a revolução científica do entendimento natural da relatividade geral, que mudou completamente nossa visão do mundo natural. O mais inspirador que possa ser romantizar a vida desse dito gênio da humanidade, isso traz algumas consequências negativas, sendo como uma maçã na cabeça de Newton ou de uma eureka de Arquimedes. Costumeiramente nós associamos grandes ideias a eventuais acasos de personalidades mais desenvolvidas intelectualmente do que os outros. A ideia de dom, que permeia todos os campos, sendo nas ciências, squiggles. But one glance at it and you're inside the mind of another person. nas artes, ou até nos esportes. It's Messi! Oh, again! The medicine man! Essa perspectiva ignora por completo todos os anos de estudo, empenho e tempo que cada indivíduo teve que investir para que em um determinado momento propício eles conseguissem desenvolver uma ideia que fosse realmente inovadora e mudasse o mundo. E ainda mais importante, ignoram por completo tudo que veio antes deles, que os auxiliaram e deram ferramentas para que eles pudessem ter essas ideias. Como Newton mesmo disse, se eu vi mais longe, foi por estar sobre ombros de gigantes. Nenhuma ideia surge do nada. Nenhum indivíduo faz algo independente dos conhecimentos de outros. Mas isso é uma dificuldade inerente de todos nós. Vou deixar linkado aqui embaixo um vídeo do Pirula sobre mente descontínua, que acho que acaba podendo explicar essa dificuldade que nós temos de conseguir conectar o começo das coisas e o final delas. A gente acaba focando no final e acaba que, por exemplo, a relatividade geral. Pá! Nossa, antes nunca tinha visto nada parecido, realmente. Só que as ideias que levaram Einstein a desenvolver a relatividade geral já estavam lá. A ideia da relatividade restrita que ele desenvolveu já estava, tinha até as transformações de Lorentz já. Se vocês quiserem ouvir um pouco sobre relatividade geral, talvez eu possa falar em outro vídeo, não nesse. A ideia de gênio é muito prejudicial a qualquer indivíduo, pondo algumas vezes pressão em cientistas que começaram a sua jornada no mundo da ciência com a ideia de que focar todas suas energias para ter que alcançar esse status é algo saudável e que em hipótese nenhuma você pode receber resultados negativos. De uma forma ou de outra, essa ideia vai se esvaindo, até mesmo em sua graduação, quando ele compreende mais sobre o fazer ciência. Porém, a sociedade que não está inserida nesse meio quase nunca tem contato sobre fazer ciência, tornando essa ideia de gênio ainda mais prejudicial a elas, a principal afetada. Esse distanciamento criado entre a sociedade e aqueles indivíduos imaginados como capazes realmente de mudar o mundo servem apenas para afastar os entusiastas da ciência que, por alguns casos, acreditam fielmente não terem capacidade de compreender e fazer ciência, de produzi-la. Então, por decisão própria ou por desenrolar de suas vidas, não seguem os caminhos científicos por simples convicção de que não são capazes. Ser cientista não é ser gênio. A história da civilização humana pode ser escrita pelas descobertas científicas. Desde o descobrimento que o fogo é capaz de ser produzido artificialmente, alimentado e capaz de ser utilizado para produzir alimentos, até as imagens de um corpo supermassivo que é capaz de capturar até mesmo a luz que se atreva a passar próximo a ela. Porém, muitos períodos da história foram marcados por uma exploração científica unilateral e elitista. Poucas figuras sendo capazes de ler, escrever, produzir e discutir ciência. Nenhum outro momento da breve história da humanidade a ciência é tão acessível quanto o último século, mais especificamente nas últimas décadas. Mas ainda assim, quase ninguém realmente compreende como funciona a ciência. Quais são os passos que devemos dar para que isso realmente mude? Qual o caminho que devemos trilhar para que exista uma equidade entre a necessidade de saber ciência e o quanto ela é realmente sabida? Imagine os desastres que poderiam ser evitados se toda a nossa sociedade em algum momento tivesse alinhado seus esforços para que ela própria
compreendesse que não há nada no mundo moderno que funcione sem que haja um entendimento científico e tecnológico. Quanto mais eu imagino a ideia do gênio, mais eu convicto fico que ela é muito mais prejudicial do que benéfica. E ela é um dos elementos que compõem essa barbárie social científica que a gente vive nos dias de hoje. Então é isso. Trouxe um vídeo um pouco diferente, né? Porque eu tô querendo trazer algumas dinâmicas diferentes para talvez facilitar na produção de vídeo, né? Gerar conteúdo e também para ver se vocês curtem. Então assim, se você gostou mesmo, não esqueça de curtir aqui embaixo, se inscrever no canal do Garx e comentar algumas coisas que eu posso trazer para discussão, né? É uma dinâmica que prioriza principalmente as reflexões, minhas opiniões pessoais também, né? E as reflexões acerca do que eu vou falar. Então, se você tiver alguma opinião, se tiver alguma sugestão, coloca aqui embaixo, tá bom? Beijão.